Por que o preço do Bitcoin pode variar tanto de uma semana para outra, hein? Será que existem fatores claros que influenciam essas mudanças? Será que o Bitcoin é manipulado por alguém para subir ou cair? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Bernardo Pascovitch, investidor de Bitcoin e criptomoedas e embaixador de cripto aqui no Inter. No vídeo de hoje vamos entender uma das dúvidas mais comuns. O que raios faz o preço do Bitcoin subir ou cair? Ou seja, o que influencia o preço do Bitcoin e o que faz com que ele valorize ou desvalorize? Antes da gente falar sobre esse comportamento do preço do Bitcoin, vamos começar pelo básico. O preço do Bitcoin, antes de tudo, é influenciado pela oferta e pela demanda. Aquela lei da oferta e da demanda que você já deve ter ouvido alguém falar, talvez lá na escola ou na faculdade. Pois é, ela mesma. O Bitcoin é uma commodity e o seu preço é colocado pelo próprio mercado. Não tem ninguém, nenhuma instituição, nenhum governo, nenhuma empresa que diga o preço do Bitcoin vale tanto. Não, o preço do Bitcoin é dado pelo próprio mercado. Assim como acontece com o petróleo, com ouro, minério de ferro, soja e outros tantos produtos que são negociados em bolsa de valores. São produtos cujos preços são dados pelo próprio mercado. E se ninguém determina quanto vai custar o Bitcoin, é assim que acontece também com o petróleo, com a onça do ouro. Valores colocados pelas próprias negociações, próprias movimentações de compradores e vendedores. A mesmíssima coisa acontece com o Bitcoin. Em outras palavras, e para simplificar aqui a ideia, é o seguinte: se mais pessoas querem comprar Bitcoin do que vender, o preço sobe, porque cada vez pessoas querem pagar mais por aquilo. E se acontecer o contrário, mais pessoas vendendo do que comprando, o preço tende a cair. A oferta do Bitcoin é limitada, como já vimos anteriormente. E sendo limitada, pessoas querendo comprar cada vez mais, tende-se, portanto, a haver uma grande valorização. A demanda é cada vez maior, a oferta cada vez menor. Daí uma das explicações para a explosão do preço do Bitcoin. Bernardo, eu ainda não entendi como funciona esse negócio de oferta, demanda, commodity, não entendi nada. Calma, realmente as pessoas costumam ter dificuldade para entender esse conceito. Então, para simplificar, vamos usar um exemplo de algo muito comum na sua cidade que eu tenho certeza que você já frequentou. Uma feira de frutas e verduras. Vamos criar aqui um cenário hipotético. Uma grande oferta de maçãs está acontecendo em determinada cidade e poucas pessoas querem comprar maçãs naquele momento. Nesse caso, os vendedores precisam escoar sua produção, precisam vender, só que poucas pessoas querem comprar. O que vai acontecer? Os vendedores vão reduzir o preço da maçã para que elas sejam compradas, para que os vendedores vendam e as pessoas possam comprar. Com o preço da maçã caindo, as pessoas passam a se interessar pelas maçãs e passam a comprar maçãs por preços mais baixos. Se houvesse um telão na entrada da feira mostrando o preço da maçã, veríamos o preço da maçã em queda, a maçã desvalorizando. Porque ninguém chega no feirante e obriga o preço da maçã a ser X, Y, Z. De certa forma, simplificando para você, é uma commodity, é o próprio mercado, vendedores e compradores que colocam o preço da maçã. Vamos imaginar agora a situação oposta. Em outro dia tem uma geada muito grande, todas as produções, plantações de maçã são quase todas destruídas. Pouquíssimas maçãs disponíveis para serem vendidas na feira. Só que muita gente quer comprar maçã. O que acontece? Uma pessoa oferece um valor, R$1 pela maçã. Outra pessoa desesperada pela maçã oferece R$1,20. Outra pessoa oferece R$1,50. O feirante fica doido, fala, olha, eu vou vender pelo preço que vocês decidirem. Quem der mais, quem dá mais, quem dá mais, quem der mais vai levar maçã. Se houvesse no nosso telão hipotético, na entrada da feira, um gráfico da maçã, veríamos o preço da maçã em alta, porque os compradores querem pagar cada vez mais pela maçã e os vendedores, claro, vão vender as maçãs por preços mais altos. Esse é o princípio básico da oferta e da demanda. Quando a oferta aumenta, o preço tende a cair. Quando a demanda aumenta e a oferta é limitada, o preço sobe. É exatamente assim que funciona a cotação do Bitcoin e de outras várias commodities. Então, quando você observar o preço do Bitcoin subindo ou caindo, o preço do petróleo, o preço do arroba do boi, da soja e de várias outras commodities nos mercados internacionais, agora você já sabe. Os preços sobem porque há mais compradores do que vendedores. E os preços caem
porque há mais vendedores do que compradores. Finalmente, Bernardo, entendi como funciona a oferta e demanda. Mas e aquela história de que o nosso amigo aqui, Laranjinha, é afetado por notícias e eventos globais, guerras, crises econômicas, inflação, economia? É verdade ou não? Bom, vamos por partes. Um dos fatores mais comuns que impactam o preço do Bitcoin são sim notícias e eventos globais. Questões como regulamentação por países, lançamentos de novos produtos financeiros relacionados ao Bitcoin, ou até notícias de países e governos adotando ou proibindo o uso de criptomoedas, tudo isso acaba impactando no preço. Vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Quando um grande país como os Estados Unidos, a maior economia do mundo, o maior mercado financeiro do planeta, em janeiro de 2024 aprovou os ETFs de Bitcoin, os fundos de índice à vista de Bitcoin, o preço da moeda disparou, explodiu para novos recordes históricos poucos meses depois. Em janeiro houve essa aprovação nos Estados Unidos, em março do mesmo ano tivemos os novos recordes históricos. Outro exemplo de alta foi a adoção do Bitcoin como moeda oficial pela primeira vez na história por um país. Isso foi lá em agosto de 2021. O governo de El Salvador foi o primeiro país do planeta a reconhecer e a adotar o Bitcoin como moeda nacional. Isso também fez com que o preço subisse bastante. O mesmo vale para a adoção do Bitcoin por grandes empresas. Quando a Tesla anunciou que comprou Bitcoin, Square, um meio de pagamento gigantesco, ou mesmo a MicroStrategy, uma empresa menor, mas o seu fundador é muito conhecido por ser um ávido defensor do Bitcoin. Tudo isso acaba trazendo notícias positivas, o preço tende a subir. Se por um lado há momentos e notícias, eventos que valorizam o preço, também há os momentos de desvalorização. Em 2021, em maio de 2021, a China proibiu a atuação de mineradores de Bitcoin no seu território. Em poucos dias, o Bitcoin afundou 50%. Outro exemplo de queda super emblemático aconteceu no início da pandemia do coronavírus, em março de 2020. Naquele momento, ações, outros ativos de risco, todos saíram derretendo. E o Bitcoin também caiu mais de 50% em poucos dias. No entanto, é importante entender que essas notícias e eventos globais, sim, impactam o preço do Bitcoin, mas só no curtíssimo prazo. No médio e longo prazos, são os fundamentos do Bitcoin, a sua adoção crescente, o seu valor, isso que realmente importa e interfere no preço. Por isso que a gente costuma dizer que o Bitcoin independe de notícias para que se valorize. Se a gente pegar o exemplo da pandemia, em poucas semanas o Bitcoin tinha recuperado seu valor. Se a gente pegar o cenário de maio de 2021, quando a China proibiu mineradores no seu território, em poucos meses o preço havia já recuperado seu patamar. E da mesma forma que eu digo isso para as notícias negativas, as notícias positivas também são importantes. Quando a Tesla anunciou o Bitcoin, estava comprando Bitcoin, o preço explodiu, mas depois de algum tempo corrigiu. Por quê? Porque o Bitcoin não é movido por notícias. O seu preço pode ser impactado no curtíssimo prazo, mas no médio e longo prazos, o que importam são fundamentos e a adoção, como eu mencionei. Não caia nessa tentação de achar que as notícias são importantes e aí a cada nova notícia eu quero comprar, eu quero vender, eu quero fazer alguma coisa. Essa não é uma boa estratégia e vamos ver mais para frente quais são realmente as boas estratégias de investimentos em Bitcoin e criptomoedas. Se o Bitcoin não é influenciado pelas notícias, ou na verdade é no curtíssimo prazo, mas não no longo prazo, um outro ponto que influencia no curtíssimo prazo é o sentimento do mercado, que nada mais é do que o humor dos investidores. Talvez você já tenha visto em jornais, em notícias, o humor dos investidores está ruim, os investidores estão preocupados. Isso significa que quando o mercado está otimista, muitos investidores compram Bitcoin, criptomoedas e outros ativos de risco, como ações globais, o que eleva o preço, como vimos na relação entre oferta e demanda. Mas se o sentimento é de incerteza, em tempos de crise, de preocupação, de medo generalizado, os investidores tendem a vender ativos de risco e migram para ativos mais seguros, como por exemplo o dólar. Por isso que o Bitcoin tem sim a sua volatilidade afetada por momentos de humor do mercado, assim como momentos de notícias e eventos globais. O exemplo da pandemia aqui se encaixa perfeitamente. Havia, além das incertezas, um pessimismo generalizado. Ninguém sabia o que ia acontecer, ninguém sabia quão ruim era aquele cenário e quão
pior poderia se tornar aquele cenário como um todo. Então, muita incerteza, muito medo fez com que o Bitcoin caísse. Perceba que aqui há dois fatores. Há o fator de uma notícia global, um evento global que eu mencionei anteriormente, a pandemia, mas este evento trouxe muito pessimismo, trouxe muito medo, muita incerteza. Então, duplamente o Bitcoin e os ativos globais foram afetados e caíram fortemente. Mais recentemente, a partir de 2022, o movimento de alta dos juros americanos também fez com que houvesse um certo pessimismo. Também fez com que o Bitcoin caísse e outros ativos globais caíssem. Então, esses cenários de otimismo, pessimismo, esses cenários, essas flutuações formam ciclos de alta e baixa, que são ciclos normais dos mercados. Os mercados têm ciclos de alta e ciclos de baixa. E aqui vai uma curiosidade. Nos ciclos de alta, nós falamos bull market, mercado de alta. E nos ciclos de baixa, nós falamos bear market, mercado de baixa, refletindo justamente a confiança dos investidores naquele mercado, naquele momento. E por que bull market e bear market? Bull market significa o mercado do touro em inglês. Por quê? Porque o touro é um animal que ataca de baixo para cima. Com os seus chifres, o touro ataca de baixo para cima, ou seja, representa a valorização de um ativo de baixo para cima. Então, o bull market, traduzindo o mercado do touro, é o mercado de valorização. Por outro lado, o bear market, bear, urso, mercado do urso, o urso é um animal que ataca de cima para baixo com as suas garras, ao contrário do touro, com os chifres de baixo para cima, de cima para baixo, ou seja, de cima para baixo caindo, um mercado em queda. Isso é muito importante você saber, apesar de ser uma curiosidade, porque o mercado frequentemente fala bull market, bear market, mercado do touro, mercado do urso. É importante você saber o que isso significa justamente em termos de ciclo do mercado, se o mercado está otimista ou se o mercado está pessimista. Por falar em altas e baixas também, mas a gente sabe que o nosso amigo Laranjinha traz muita felicidade quando ele sobe fortemente. Você sabia que em 2013 o Bitcoin teve uma alta de mais de 5.000% em somente um ano? 5.000% significa 51 vezes de multiplicação. Ou seja, se você tivesse investido R$1.000 em 1º de janeiro de 2013, em 31 de dezembro do mesmo ano, você teria R$51.000. Já se tivesse investido R$10.000, teria mais de R$510.000. Esse foi um dos anos mais marcantes na história do Bitcoin e foi impulsionado principalmente pelo interesse de novos investidores e pelo aumento da demanda. E aí você vê como o aumento da demanda traz essa valorização, mais pessoas comprando. Isso mostra também o potencial de valorização e destaca que a volatilidade faz parte realmente do mercado de criptomoedas. E é importante que você aceite isso, porque a gente sempre diz isso nesse mercado. Se você quer que o Bitcoin suba 5.000%, você tem que estar disposto ou disposta a aceitar uma queda de 50%, de 70%, de 80%. Não dá para querer uma alta de 5.000% e não aceitar uma queda gigantesca também. É claro que na história do Bitcoin as altas são mais relevantes, são muito mais relevantes. Mas pense sobre isso e reflita sobre o seu perfil de investimento. Para aceitar grandes altas, você precisa também aceitar a possibilidade de quedas grandes. Só que isso tudo vai ser mensurado, ou melhor, isso tudo vai ser calibrado no seu perfil de investidor ou investidora, no seu perfil de risco, de forma que uma pequena exposição ao Bitcoin já é muito interessante para o seu patrimônio, como vamos ver nos próximos vídeos. Agora eu quero saber de você, com base em tudo que vimos até agora, você acha mais interessante comprar Bitcoin quando o preço está subindo ou caindo? Me conta a sua opinião aqui nos comentários. No vídeo de hoje, vimos alguns dos principais fatores que fazem o preço do Bitcoin subir ou descer, incluindo a definição e o entendimento melhor, que eu tenho certeza que você entendeu melhor, sobre a relação entre oferta, demanda, regulação e outros eventos. Se você gostou do conteúdo, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos sobre esse maravilhoso mundo das criptomoedas. Nos vemos nos próximos episódios.